Para quem não me conhece, meu nome é Oswaldo Lobo, sou pastor em Curitiba, como o pastor Reginaldo falou, casado com a pastora Fabíola, pai do Arthur, que é casado com a Maria Francisca, que me deu uma netinha, a Maria Vitória. Sou pai também da Natália, casada com o Bruno, que me deu o Natan. Amém? Nós já oramos. Marcos capítulo 5, verso 21, por favor. Evangelho de Marcos, diz assim a palavra de Deus: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão seguia e o comprimia. Eu vou pular nesse mesmo Evangelho de Marcos, verso de número 35, mesmo Marcos 5, verso 35. Enquanto eles ainda estavam falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde ele se encontrava a criança. Tomou pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. Amém? Amém? Esse é um dos textos mais conhecidos da Escritura Sagrada e promovidos como ensino e como testemunho no Novo Testamento. Jesus, ele se encontra com o principal, com o príncipe, com o dirigente de uma sinagoga. A sinagoga, naquele tempo, que o templo, né, ele tinha sido destruído. As sinagogas foi a maneira que o povo, a fé religiosa judaica fez para que as pessoas se reunissem para adorar e também para conhecer as Escrituras Sagradas. Ali se levanta uma escola de fariseus, que são partidos. Os saduceus, os escribas, os mestres da lei, são partidos que estão dentro de Israel, e cada um deles ligados. Um deles são os herodianos, ligados à política. Outros deles são os essênios, separados da política. Mas existe um desses partidos que é o partido mais forte, é o partido dos fariseus. E esse homem chamado Jairo, ele vai encontrar com Jesus e vai jogar a sua boa fama pelo ralo. O capítulo 5 de Marcos é muito igual ao capítulo 8 de Mateus e o capítulo 8 e 9 de Lucas. Eles estão ali na região da Galileia ainda, numa cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum é noroeste do Mar da Galileia, é uma cidade à beira-mar, na verdade à beira de um lago. O Mar da Galileia, na verdade, é um grande lago, chamado às vezes de Tiberíades, chamados às vezes de Lago de Genezaré, é onde o Jordão deságua. E ali Jesus está ensinando, ali pertinho, é o Monte das Bem-aventuranças. E Jesus começa a fazer uma série de milagres, ele começa a tocar nas pessoas, ele começa a dar palavra para as pessoas, os espíritos imundos batem em retirada, as enfermidades são curadas, e a fama dele começa a sair de Cafarnaum e ser levada para longe dali. Naquele tempo não havia telefone discado, naquele tempo não havia telefone celular, não havia os correios, naquele tempo não havia o WhatsApp, naquele tempo não havia Instagram, não tinha redes sociais. Então as mensagens eram ouvidas
muitas ali no porto, e eram carregadas pelos próprios marinheiros, pelos próprios comerciantes, levavam essas mensagens. E Jesus, ele estava vindo de um monte de experiências frenéticas naquele mesmo momento. Ele havia saído na noite anterior, tinha atravessado o mar, e havia uma grande tempestade. E Jesus então, no meio da tempestade, seus discípulos achando que ia morrer, ele diz: cara-te vento, quieta-te mar. E se fez bonança. E ali as pessoas começam a perguntar: quem é Jesus? Quem é esse que até os ventos dá ordem e eles calam? Quem é esse que até o mar dá ordem, o mar sossega? Jesus, na verdade, ele sempre foi Deus, mas ele está ali disfarçado de filho do carpinteiro. As pessoas não entendem quem ele é. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Acho que o primeiro choque que eu tive ao me converter foi eu descobrir que Jesus, ele era o próprio Deus Criador, que havia se diminuído como um sêmen. Ele tinha entrado no ventre da Virgem de Nazaré e tinha se feito carne. Esse foi a primeira notícia. Eu falei, eu entrava na igreja, eu nasci, fui criado dentro da igreja católica, então eu ia para a missa, e eu entrava na missa, pegava água benta, como qualquer bom católico, fazia o sinal da cruz, me ajoelhava em reverência a uma imagem que tinha de Cristo pregado na cruz. Eu fiz a primeira comunhão, eu fiz crisma, eu fiz a confirmação, eu casei na igreja católica com a pastora Fabíola, eu tinha na época 21 anos, 19 anos, até que um dia eu fui me confessar, próxima semana da Páscoa, mas eu sempre ia me confessar, e o capelão do lugar que eu trabalhava, você nunca foi católico, você não entende disso, mas eu fui muito católico. Ele falou assim: padre, me perdoe porque pequei. E ele fala, e eu começava a desfiar então um rosário de pecados que eu tinha feito, que eu tinha pensado, enfim, caminhos que eu tinha trilhado. E o padre no final me dava uma penitência: olha, você vai rezar 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, 10 Credo. Mas nesse dia eu acho que o padre ia viajar, e o padre estava com muita pressa, eu percebi isso, um padre jovem, e ele me deu uma Bíblia e falou: olha, lê isso aí. Ele me deu uma Bíblia, eu tenho até hoje, a Bíblia Ave Maria. A Bíblia Ave Maria é uma Bíblia tradução da Septuaginta, bem antiga. Aí eu falei, só que ele deu tanto azar, que ele deu a Bíblia para um homem que gosta de ler, e é autor de livro, você imagina. Aí eu comecei a ler a Bíblia, eu falei assim, mas lê o quê? Não, lê Salmos. Aí li Salmos, li Provérbios. Gente, aí li o Antigo Testamento todo. Aí entrei no Novo Testamento. Aí um dia eu reencontro o padre, e o padre, ó, chapado, estava bêbado. O padre estava numa festa, essas festas boca livre, que tem chopp de graça. E aí o padre bebendo, mas muito, muito doido. E meu amigo, o padre, eu falei, padre, estou lendo aquela Bíblia, e aí você gostou? Eu falei, gostei demais, padre. Gostei demais. Eu falei, mas aquela Bíblia é católica? Ele falou assim, é. Essa Bíblia é aprovada no concílio em Roma, o Papa Paulo VI, olha só, Papa Paulo VI, não tinha nem Papa João Paulo I, João Paulo II, não tinha Papa Bento XVI, não existia isso, Papa Francisco, era Papa Paulo VI, esse Papa e tal. Eu falei, mas a Bíblia manda a gente para lá, e a igreja manda a gente para o outro lado. Ele falou assim, não, meu filho, ó, e o cara, ó, mamado. Aí ele falou assim, não, meu filho, mas a gente não obedece à Bíblia, a gente obedece ao Papa. Aí eu falei assim, mas padre, eu estou incomodado. Ele falou assim, ó, faz o seguinte, melhor coisa para você, ó, Igreja Batista, Metodista, Presbiteriana, Assembleia de Deus, não vai se meter com a Universal. Ele falou comigo. Não, esse povo não tinha, naquele tempo, não tinha essa ideia de neopentecostal, era o coração dele, gente. Aí eu falei, quer saber? E entrei, comecei a assistir escola bíblica no domingo. Lembra o tempo da escola bíblica? Então, escola bíblica, hoje virou escola de líderes, escola de não sei do que, escola de paz. Mas naquele tempo, escola bíblica mesmo funcionava ao domingo. Hoje funciona lá na nossa igreja, tem escola todos os dias, gente. Pensa no negócio que tem escola todo dia. E aí assim começa a minha carreira da fé. Eu descobri cedo que o povo de Deus não lê a Bíblia, eu descobri isso. Cheguei na Bíblia, eu tinha 2 meses de fé. Isso foi no dezembro, me converti. Quando foi em fevereiro, teve um retiro de carnaval, teve uma gincana da Bíblia. Eu, o novo convertido, o cara que entregou a vida em dezembro,
Eu, novo convertido, ganhei a gincana de leitura bíblica. Você imagina isso? O povo que não conhece a Bíblia mesmo. E aí começa a minha caminhada, e eu me comparo agora a vida que eu tenho com a vida anterior. Esse homem chamado Jairo era um homem muito importante, e era um homem que gozava de uma boa reputação. Era um homem que teve que jogar fora a sua presunção. A presunção, ela vem quando você faz um auto-julgamento e você acha que você é melhor do que os outros. E Jairo era melhor do que os outros. Com certeza, ele era aquele homem que a gente compara hoje, um homem que estudou demais, que teve um mestrado, que fez um doutorado fora do país. Ele é um homem que sabia tudo a respeito de finanças. Você não é buscar tratar de investimento lá com o primo rico, com o Tiago Nigre. Você ia buscar quem? Você ia buscar aquele homem. Você não ia procurar o gerente do teu banco, você ia procurar Jairo. As dúvidas da fé, você ia levar para Jairo. Os problemas familiares, você ia levar para Jairo. A crise no casamento, as discussões com seus filhos, os problemas dos seus filhos adolescentes, tudo. Jairo tinha resposta para tudo. Mas algo estava acontecendo na vida dele, porque a filha dele de 12 anos estava à morte. E aí nós encontramos um problema. Por quê? Porque Jesus, ele andava com gente que não presta, gente de outra laia, gente de outra estirpe. Se nós estivéssemos vendo aqui um filme passado, uma novela mexicana, nós diríamos assim: eu não me misturo com essa gentalha. Lembra da gentalha? Jesus andava com gentalha. Jesus andava com prostitutas, com pecadores. Eu vou traduzir para os dias de hoje. Jesus andava com os soropositivos, com os herpéticos, com os aidéticos, com os desempregados, com gente do subemprego, gente que não tem esperança de ter emprego, gente que está despreparado, com gente perdida, com gente enlouquecida, com gente viciada. Jesus estava andando com pessoas que, dentro da visão farisaica, ele não podia entrar, ele não podia se contaminar com aquilo. Ele não podia ter esse tipo de amigo, porque você sabe que, diga-me com quem andas e tu me dirás quem és. Ele não se aproximava dos desobedientes, enquanto que Jesus andava com esse tipo de gente. Se você pegar Marcos 5, se você pegar Lucas 8, se você pegar Mateus 9, Jesus acabou de curar um leproso. Ele estava vindo de Gádara, gente. Quando ele passa aquela tempestade, ele chega em Gádara, ele encontra um endemoniado que vivia nos sepulcros. Mateus diz que eram 2 endemoniados. Lucas e Marcos dizem que eram um mais forte. Gente, ele repreende os demônios entram nos porcos, morrem afogados, a cidade toda vem descer e o endemoniado está curado. E aí eles chegam e vejam o endemoniado assentado, vestido em perfeito juízo, aquele louco, aquele perdido que batia em todo mundo, que nem os grilhões conseguiam segurar ele está curado. Então o povo fica com medo e dá um cartão vermelho para Deus, expulsam Jesus, vai embora. Então Jesus volta. Aquela noite foi uma noite muito mal dormida, uma noite de tempestade. Chega em casa, chega na cidade, antes de tomar o café da manhã, já tem que expulsar um demônio. E não é um demônio, é uma legião de demônios. E Jesus volta de novo para o barco. E quando ele chega então no porto de Cafarnaum, quem está lá esperando por ele? A multidão de pecadores. Está todo mundo celebrando, o mestre chegou. Mas aí no meio disso aparece esse homem, que ele vai jogar fora, vai vencer a presunção, vai vencer o orgulho. Eu acho que a maior dificuldade que eu tive na minha conversão foi vencer o orgulho. A nossa família era uma família muito correta, a gente nunca tinha tido uma experiência de um filho, de uma dor perdido, de uma desgraça, de uma tragédia. O casamento do meu pai e da minha mãe muito bem, nós bem no colégio, ninguém enfrentando uma dificuldade financeira, uma dificuldade severa de enfermidade. Você pegava cachumba, lembra quando a gente pegava cachumba, gente? Gente, esse negócio não existe mais não, cachumba, né, gente? E aí falava assim, não, tomou cachumba, tem que ficar deitado na cama, porque senão ela vai descer. Lembra disso? Quem lembra disso? Lembra? Hoje as crianças não têm mais cachumba não. Gente, eu peguei catapora.
Era a Copa do Mundo, eu era garota, até na Copa do Mundo eu peguei catapora. Na Copa do Mundo eu tive que ficar um mês em casa, olha que desgraça, gente. Um mês em casa vendo a Copa do Mundo, olha, não pode ir para a escola. Hoje as crianças não pegam mais catapora, não pegam mais sarampo, as crianças não pegam mais piolho. Gente, eu lembro que tinha um negócio, era uma latinha amarela, chamava Neocid. Lembra? Aí, mamãe apertava, fazia tec, 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 tec. Aí saía aquele pó na cabeça, ela colocava na minha cabeça um lenço ridículo. Ou uma touca, ou um boné, mas não tinha, a gente era pobre, ela botava uma fralda do meu irmão, era uma fralda de pano. Não existia Pampers, não existia Huggies, fralda da Mônica, isso não existia. Fralda era lavada na mão mesmo, era mãe raiz mesmo, e botava e depois ela vinha e catava na unha. Até que um dia inventaram o tal do pente fino. Não, passa o pente fino para tirar o piolho, e depois tinha a tal da lêndia, que tinha que esmagar com a unha. Quem lembra dessas fases? Gente, as crianças hoje não tem mais piolho, não, gente. Acabou isso. Não existe mais, vai para a escola, não pega mais piolho. Vai para a escola, hoje, o shampoo já é um shampoo para não piolho. E aí, nesse tempo, Jesus, ele se encontra, vamos voltar aqui ao tempo. Nesse tempo, Jesus se encontra com um homem que deixou um problema em casa. Qual é o problema? A filha dele está morrendo. Gente, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Satanás está muito interessado no seu filho. Ele está muito interessado em quebrar aquilo que você está ensinando. Hoje nós vivemos algo chamado, nós estamos sendo imprensados, atropelados. A mídia é uma minoria que nos oprime. Eles vão enfiando goela abaixo aquilo que eles querem dirigir e determinar na nossa vida. Nós temos ouvido em notícias de que vão descriminalizar as drogas. Só eu que sou pastor e que levo gente para os nossos desafios, os jovens, os desafios, porque antigamente você levava um menino viciado, hoje tem homem de 60 anos, 70 anos fumando crack. As gerações estão se perdendo, e as gerações estão ficando cada vez mais reduzidas. Gente, antigamente você imaginava um garoto de 13 anos falar que queria namorar, gente? Com 13 anos você queria jogar bola, com 13 anos você... Veio a geração depois de mim, que era a geração do videogame. Hoje com 13 anos a menina já é mãe. Com 26 ela é avó. Com 39 anos, gente, ela é bisavó. Então cada vez mais eles estão quebrando as gerações. A gente chama de geração Y, a Young. Tem a geração Z, a geração que nasceu no milênio. Pessoal que nasceu agora em 2000 já é chamado de old, é velho, é cringe. E a gente está perdendo, os filhos estão escapando. Estava conversando com um pastor agora. Nós arquitetávamos o evangelismo nas faculdades, junto com o pessoal do projeto Billy Graham, para ganhar aqueles moços que iam para a faculdade e se perdiam. Hoje as crianças estão se perdendo no ensino médio. As crianças já estão beijando na boca, menino com menino, menina com menina, incentivado muitas vezes pelo ambiente escolar, outras vezes pelo próprio professor, outras vezes pelo próprio Estado, a beijar menina com menina na boca. E se você não beijar na boca, você é preconceituoso, você é fascista. Colocam apelidos horríveis, e os nossos filhos, eles começam a viver dentro de bolhas que a gente não percebe. No próximo dia 20, eu estou levando, pastor, vou depois passar o telefone para o pastor Reginaldo, para a pastora Débora, o pastor Fúvio, da Polícia Federal. Gente, você não faz ideia do que teus filhos estão vendo na internet, não faz ideia. Você está dando um celular para um menino de 10, de 11 anos, fala, mas todo mundo tem, eu não tenho. Gente, eles estão sendo seduzidos dentro da internet. Você não faz nem ideia da maneira como eles aprendem a driblar, a esconder, a tirar o rastro, para que você não veja o que eles estão vendo. E você começa a ver e perceber aquilo que eles estão falando. Fala, onde é que esse menino aprendeu isso? Que eu nunca ensinei isso.
Então os nossos filhos estão morrendo como a filha de Jairo. Jesus, vem rápido. Eu queria assim que todo pai, toda mãe, nesses 23 anos de Nazareno, aprendesse a fazer isso, a trazer Jesus para dentro de casa. Porque esse é o movimento certo, gente. Trazer Jesus para dentro de casa. Você repara que Jesus, ele faz um movimento contrário. Todo mundo quer ir da casa para o templo. Jesus, ele sai do templo para casa. Ele entra na cidade de Cafarnaum, na cidade de Naim. Ele ressuscita a filha da viúva de Naim. Aí logo depois um fariseu fala assim, ó, vem em casa aqui jantar comigo. Ele vai lá, é lá que ele encontra uma mulher intrusa, chamada uma mulher de má fama. Todo mundo conhecia aquela sem vergonha. A gente não sabe o que era, mas sabia que coisa boa ela não aprontou. Ela, dessa flor, a gente sabe o cheiro. E ela vai lá chorar aos pés de Jesus para ser perdoado. Jesus se encontra, está lá em Jericó, entra na casa de Zaqueu. Jesus está em Betânia, ele entra na casa de Marta, Maria e Lázaro. Pior do que isso, ele não foi sozinho não, gente, ele levou 12. Imagina, eu chego na tua casa com 13 pessoas e falo assim, ó, vim almoçar com vocês. Aí está lá Marta trabalhando, Maria não faz nada, fica lá ouvindo Jesus, e Marta trabalhando. Jesus, você não se importa? Está pensando o quê? Que eu sou escrava? Essa mulher não me faz nada, o senhor não fala nada. E Jesus, ele inverte a situação e diz, olha, você está enganada, ela escolheu a melhor parte, não vai ser tirada dela. Então Jesus tem esse movimento de entrar dentro das casas das pessoas. Você vê um homem que Jesus não precisa entrar na casa, é o centurião também de Cafarnaum. Ele fala, não precisa da minha casa não, diz uma palavra, meu servo vai ser curado. Ele fala, nem mesmo em Israel vi fé como desse homem. Esse homem, voltando a Jairo, ele é um homem muito digno, é um homem muito correto. Não fique pensando que ele era um homem ruim, que ele era um homem mau. Ele é um homem que quebra o orgulho dele. O orgulho é o pecado de Satanás. Quando a Bíblia diz, olha, tome cuidado, não seja precipitado ao impor as mãos sobre o novo convertido, o neófito, para que ele não se ensoberbeça e caia na condenação do pecado. Esses dias eu estava perguntando, uma pessoa estava me perguntando se o espinho na carne de Paulo, ele era de Deus ou do diabo, porque ele é chamado de mensageiro do diabo, não é isso? Foi-me mandado um mensageiro do diabo, de Satanás, para que eu não me soberbecesse com relação às revelações que me foram feitas, que Paulo foi levado ao terceiro céu. Gente, é claro que aquele espinho vem de Deus. O diabo quer que você seja orgulhoso, querido. O diabo quer que você seja um pavão. É isso que o diabo quer. Mas a Bíblia diz que os humilhados é que são exaltados, os pequeninos é que se tornam primeiros, os que servem é que são exaltados. E esse homem se humilha, agarra Jesus e diz, Jesus vem, Jesus diz, então eu vou. Então Jesus no meio do caminho, sabe, a partir do verso 25, tem um outro problema. É o chamado milagre dentro do milagre. Diga milagre. Dentro do milagre. É quando o pastor fala assim, eu vou orar pelas mães que querem engravidar. Só que você é homem, nem mãe você não é. E você tem um outro problema, você tem um problema nos seus ossos, você tem um câncer diagnosticado, você tem um problema no seu casamento, você tem um problema nos laços afetivos com seus filhos, você tem um problema financeiro. Mas o pastor vai orar pelas grávidas no dia das mães, mas você vai dar um jeito de se levantar na cadeira, as mães estão aqui, e você entra, se faz assim, de João sem braço. Lembra? É aquele homem que finge que não está vendo nada. Entra, o pastor ora, as mães são curadas, as mães são abençoadas, os ventres, sobre os ventres são profetizados multiplicação, mas aí tu está no meio ali e o seu problema também é resolvido. Então há uma mulher também ali na cidade que eu vou falar, Jesus chegou. Ela já tinha gasto o seu dinheiro com todos os médicos, ela tinha uma hemorragia, ela tinha uma regra de menstruação que não parava. E a mulher, quando ela menstruava na Bíblia, está em Lucas capítulo 10, Levítico capítulo 10 e capítulo 11, a mulher não podia ser tocada. Agora você imagina, gente, você ficar aí 12 anos que você não ganha um abraço de ninguém, você é considerada imunda. Já parou para pensar nisso? Você não ganha abraço do marido, não ganha abraço da esposa, não ganha abraço do neto, não ganha abraço do vizinho, não ganha abraço do irmão, você é segregado. Gente, aquela mulher estava sofrendo demais há muito tempo.
E a lei, ela tinha um problema, que era o que? A lei mantinha ela separada, mantinha ela excluída. E ela falou assim: não, eu sei que eu não posso tocar, mas se eu tocar na orla do manto, não é nem no manto, porque Marcos fala manto, mas Lucas diz na orla do manto. Se eu tocar na orla do manto, eu serei curado. Gente, aquela mulher toca na orla, Jesus, para! Não, você não esqueceu, Jesus, eu estou com pressa, a minha filha está morrendo. Ele, não, para, porque eu senti, diga sentimento, que de mim saiu poder, de mim vazou poder. Gente, isso já aconteceu comigo. Eu orando por uma pessoa, eu não era pregador da noite, um pastor pregou sobre milagres, meu pastor falou: chama todos os pastores aqui, e você que tem problema, vem aqui, qualquer problema que você vai ser curado. E eu estava ali no meio de gaiato, eu era pastor auxiliar. Gente, na hora que aquela moça encostou em mim, porque normalmente você coloca a mão sobre a cabeça do enfermo, aquela mulher veio, me abraçou, eu senti como se fosse um choque. Quem já tomou choque? Você tomou choque? Sabe quando fica muito seco, e você encosta no carro, encosta na pessoa e toma um choque? Foi aquilo ali. Eu senti que foi um choque ao contrário. De mim saiu o poder. Aquela mulher, gente, ela não falava, ela tinha um problema grave na garganta, nas cordas vocais, misturado com um problema na tireoide. Ela foi embora, eu falei, achei aquilo muito esquisito, mas eu olhei, porque ela estava com um copo, era um copo que ela ficava cuspindo, catarro, o tempo todo. Aquilo chama atenção na igreja. Ela voltou no outro domingo e falou: pastor, aquele dia, na hora que eu toquei no Senhor, pastor, eu fui curada. Essa fé, querido, não tem nada a ver com Jesus. Jesus, ele cura com fé, ele cura com a fé dos outros, ele cura sem fé. Gente, ou você acha que o endemoniado gadareno cria em alguma coisa? Cria em nada, mas Jesus foi lá e libertou ele. Então a gente fica encaixotando Deus, achando que Deus vai fazer do jeito da gente. Ele faz do jeito dele. Ele é Deus sobre a face da terra. E ali naquele meio tempo ele para, e aí já ele tem que vencer a escassez de tempo. Você já viu no teu time o ano terminar, você fala: não tem mais tempo. Você já viu assim, está em 45 de segundo tempo, o juiz dá mais 5 minutos de acréscimo. Você, por exemplo, estamos em São Paulo, que é corintiano, deve estar sofrendo bastante. Vocês estão passando um tempo ruim também, como eu estou passando com o meu Flamengo. Aí você quer mais tempo, o juiz tem que dar mais tempo, dá uma prorrogação, e o juiz fala assim: acabou. Alguém chega no meio da discussão e diz assim: não incomode mais o mestre. Acabou o tempo, a tua filha morreu, acabou para você. Aqui existe um ponto final no seu sonho, aqui é um ponto final na sua história. Presta atenção, igreja, vocês fazem parte de uma grande igreja. Igreja não é um lugar para você ir, igreja é um lugar para você ser. Diga: eu sou igreja. Diga: eu sou igreja. Diga: eu sou nazareno. Existe uma identidade aqui. Se a gente não percebe a identidade que a gente tem, a gente não consegue ser aquilo que Deus chamou a gente para ser. Olha o que eu vou falar para você. Deus não gosta da pessoa que você é. Deus não gosta da pessoa que eu sou e da pessoa que você é. E é por isso que Ele enviou Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele enviou Jesus porque todos quantos o receberam, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. A gente não nasce filho de Deus não, querido. Filho de Deus, a gente é transformado no momento que Jesus entra na vida da gente. Deus chama a gente do jeito que a gente está, mas Deus não gosta de quem a gente é, não. Existe algo chamado arrependimento. Há um homem que eu citei aqui, ali próximo, na cidade de Jericó, que ele era muito desonesto, o nome dele era Zaqueu. Jesus entra na casa dele e a vida dele muda. Ele fala: eu vou dar a metade dos meus bens. Já imaginou você dar metade dos seus bens? Você tem 2 carros aí, meu irmão?
dá um e fica com um. Tem um carro e uma moto, dá um carro e fica com a moto. Você tem 2 casacos que você comprou, você, minha irmã, comprou 2 bolsas da Vitor Hugo, 2 bolsas da Tommy, tudo falsificado. Você comprou 2 sapatos, 2 tênis, não, é um de corrida e um de passeio. Você dá um tênis, fica com um tênis. Se eu vou dar tudo, tem mais, eu vou devolver. Se eu enganei alguém, se eu defraudei alguém, se eu enrolei alguém, se eu fiz uma esperteza nos negócios desonesta, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus falou, opa! Fala, povo lindo do Senhor na Itália, eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação e Batalha Espiritual, e dias 20, 21 e 22 de outubro agora de 2023 estaremos juntos na Itália. Então reúne todo o povo italiano, reúne todos os brasileiros na Itália, todos aqueles que querem receber do Senhor para se encontrar com a gente em Bolonha. Esse vai ser uma imersão, esse vai ser um tempo em que você vai aprender mais do Senhor, que você vai aprender a libertar cativos, a pôr em liberdade os oprimidos e vai poder experimentar o poder de Deus na sua vida. Eu fui convidado pela associação Filipenses 4:13 para ministrar uma conferência de imersão na área de guerra espiritual. É imperdível. Eu vou deixar o número de contato para você se inscrever e também o e-mail para você entrar em contato. Deus te abençoe. Eu espero você na Itália. Bolonha vai ser uma bênção. Hoje entrou salvação nessa casa, porque esse homem aqui também é filho de Abraão. Deus, ele não gosta da pessoa que a gente é, e é por isso que ele quer que a gente seja transformado. O Espírito de Deus, gente, em nós, a palavra de Deus em nós, vai nos transformando de glória em glória. O homem que eu era lá atrás não é o mesmo homem que eu sou hoje há 30 anos. Não fique pensando que se você não vê mudança na sua vida, que provavelmente você não é filho de Deus. Se você acha que você é a mesma pessoa, que não mudou nada, pode ser que você não seja filho de Deus, porque a conversão modela a gente numa transformação. A Bíblia chama a gente de nova criatura. Diga, nova criatura. As coisas velhas ficam para trás, gente, tudo se fez novo. Então você se converteu, e se você não faz nenhum esforço para largar a cachaça, para largar o cigarro, para largar a tua boca suja, gente, começa a ler o livro de Provérbios, começa a ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aquela palavra vai começar a entrar em você, vai entrar no teu estômago, vai ser transportado para o teu músculo, para a tua carne, para os teus ossos, para o teu sangue. A tua boca vai falar daquilo que está cheio do coração. Toda competitividade, toda crítica, toda mentira, todo engano, toda pornografia, tudo aquilo que está dominando você vai ser retirado. Por quê? Porque Cristo mora em você. Em 1 João capítulo 4, verso 4, diz que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Deus dentro de nós, Ele vai jogando fora aquilo que está desalinhado com Ele. As alianças que estão celebradas com as trevas estão desalinhadas com o céu. Esse homem chamado Jairo, ele está sem tempo, e a gente está sem tempo. Está sendo jogado no plenário do STF hoje, esses dias, por esse tempo, a questão do aborto infantil. E o pior do que isso, tem crente que apoia isso. Meu corpo, minhas regras. Você faz a ideia do que é a perseguição implacável do sangue inocente? Sabe o que é isso? Você faz ideia, Números 35, diz assim: o sangue profana a terra, e a terra clama na sua grita pela morte do assassino. Então, o que estão querendo construir para mim e para você? Uma sociedade onde o pecado não é pecado. Matar não é pecado, pastor. Inclusive tem até uma lei que diz que não é pecado, não é crime. Olha o que eu vou dizer para você. Imoralidade sexual não é crime, mas é pecado. E falar que imoralidade sexual é pecado não é crime. Roubo, furto, fraude é crime e é pecado. E falar que roubar é pecado não é crime.
Matar é crime, dependendo da morte. Na guerra, da morte por crime culposo, onde não teve intenção e nem ação, mas é crime. Falar que assassinato é crime e pecado, não é crime. Só que nós estamos vivendo um tempo em que os seus filhos, os nossos filhos, estão se juntando à filha de Jairo. As gerações, gente, toda geração precisa de transição. Pastora Débora está no terceira filhinha dela, vai dar para o Ricardinho, terceira filhinha. Essa criança, depois de 1 ano, 2, sai do berçário, vai para o maternal, tem a transição. Ela sai do maternal e vai para a alfabetização. E aí ela sai e tem uma outra transição. Bom, você quer ficar para sempre na 4ª série do 1º grau, gente? É isso não. Você quer fazer prova? Não, eu sou da 5ª série. Eu sou da 8ª, agora vai até o 9º ano, né? Eu vou até o 9º ano, agora não, agora eu sou do ensino médio. Você está pensando o quê? Eu não sou mais aquele junior, agora eu sou adolescente. Eu gosto de fazer a comparação. Esses dias eu estava lendo sobre como a tartaruga gera os seus filhotes. Ela vem para a praia, abre um buraco enorme e deixa milhares de ovos na praia. E enterra. Preste atenção nisso. Dificilmente uma daquelas tartaruguinhas que estão no ovo vão se perder. A gente viu isso agora aqui. Terminou o louvor, as crianças vieram aqui, o pastor orou, elas despediram e foram para o culto. Preste atenção. Essas crianças que estavam aqui no altar, que estão acostumadas a vir para o altar, só vão morrer, só vão ser devorados pelas feras, se você que é pai e mãe, sair da igreja. Tem gente que briga e luta, e se morde, se belisca, e se espeta, e fica pulando de igreja em igreja. Olha o que eu vou falar para você. A tua última igreja, você que veio de uma, de outra, tem que ser a igreja do Nazareno. Eu vou explicar para vocês. Esse povo do público, da igreja flutuante. Não, eu fui da igreja batista, fui da Assembleia de Deus, eu fui da Deus e Amor, agora eu estou aqui. Se você não criar raízes na igreja, os teus filhos vão aprender, no primeiro probleminha que tiver, a também sair da igreja. Igreja não é formada por anjos, não é formada por perfeitos. Igreja é gente. Igreja, gente, não é isso aqui. Igreja tem 2 pés, uma cabeça, 2 mãos, tem um braço e anda por aí. Você é a igreja do Senhor, querido. E você se reúne aqui. Agora, cuidado, porque o seu filho vai acreditar em você. Cuidado com quem você fala. Eu tive um pastor que falava assim: você ganha os filhos na igreja e perde os filhos na mesa de casa. Porque você, na mesa de casa, na igreja você canta, você dança, você louva, você adora, você entrega oferta no altar, você dizima com fidelidade, você canta no coral, você participa do ministério. Aí em casa, sabe o que você faz? Em casa você fala mal da igreja, você fala mal do ministro, você fala mal do pastor. O teu filho vai acreditar em você. Você fala mal da denominação A, B, C e D. Daqui a pouco teu filho vai namorar uma menina da denominação A, B, C e D. Só que ele ouviu falar que a denominação A, B, C e D não é boa. E aquela menina que está namorando ele, o seu filho, também ouviu o pai dela falar que a sua igreja não é boa. Eles vão ficar sem opção. Eles vão ficar sem opção e vão se desviar. Se a gente não construir pontes, gente, nós estamos com 23 anos de igreja. Se a gente não construir pontes para gerações, a gente vai perder as gerações. Eu estou querendo dizer para vocês que Jairo ia perder a filha dela dos adoles, dos juniores, ia morrer. Se ele não vai pedir socorro para Jesus, se ele não vai trazer Jesus para dentro de casa, a vida dela tinha acabado. Eu estou falando para vocês que os nossos filhos estão aprendendo numa literatura diferente da nossa, estão vivendo numa bolha social diferente da nossa.
Os nossos filhos estão sendo aliciados. Olhe para mim aqui. Quem aqui recebeu Jesus como Senhor Salvador? Levanta a mão. Levanta a mão bem alto. Sem errar, você vai para o céu. Agora, se Jesus mandar o arcanjo tocar a trombeta, num piscar de olhos, você vai subir. Preste atenção nisso. Seus pecados foram apagados quando você teve um encontro com Jesus. A sentença, a dívida, o escrito de dívida que era contra nós foi riscado, foi pregado na cruz. Acabou. Não é que você não vai ter que mudar, você vai mudar muita coisa. A pergunta é, o teu filho está salvo? O teu neto está salvo? As gerações que vêm depois de nós, elas estão salvas, gente. E em vez da gente construir pontes com os filhos, a gente está queimando pontes. A tua casa, meu irmão, minha irmã, não é o lugar da discussão, da briga, da confusão. A tua casa tem que ser uma casa de paz. A tua casa tem que ser uma casa de esperança. Porque senão você vai fazer, o teu filho vai fazer com você a mesma coisa que você fez com o seu pai. Fiz 18 anos, vou me mandar, eu não aguento mais essa casa, essa confusão, essa brigaiada, essa discussão, esse bate-boca, é insuportável isso. O que expulsa os nossos filhos de casa somos nós. Nós aprendemos a pecar em casa, gente. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 18, diz que nós fomos comprados, não por ouro, não por prata, mas pelo precioso sangue imaculado do Cordeiro de Jesus. Nós fomos comprados da nossa vã maneira de viver, que por tradição nós aprendemos com os nossos pais. Eu garanto a você, nós não aprendemos a beber na rua não, gente. A gente aprende a beber em casa. A gente aprende a ser estúpido com a mulher, vendo o pai sendo estúpido com a mãe. A gente aprende a criticar, a ser criticado com maldade, com crueldade, quando a mãe critica o pai pelas costas. As casas estão absolutamente repartidas, divididas, e uma casa dividida não vai subsistir. Os nossos filhos estão sendo gerados, a gente fala de geração Nutella, não é isso não, gente. É uma geração sem vínculos. Eles estão sábado aqui no Ministério de Jovens, aí amanhã, não, vem um cantor fulano, eles vão para outra igreja. E daqui a pouco vem a banda do Suclano, aí eles vão lá para a banda da outra igreja. Sabe por quê? Porque eles não têm vínculos, não têm ligações, não aglutina, não tem cola. A gente precisa passar um super bonde para a gente ficar junto. A igreja junto é a igreja poderosa, a igreja que fala a mesma linguagem. Eu quero voltar aqui em Nazareno e ver essa placa de 25, de 30, de 40, de 50 anos. Mas a gente tem que saber que se a gente não construir pontes para nossas gerações, elas vão morrer. A sua filha vai chegar em casa um dia com um cigarro de maconha, o seu filho vai chegar e falar assim, não pastor, pai, nada a ver, isso não é mais pecado, porque o governo disse que não é. O governo disse que se eu levar 10 gramas, ou 20 gramas, ou 30 gramas de maconha, isso é para consumo próprio. Nem o governo, pai, você está ultrapassado, você ficou velho demais. E eles começam a nos convencer de que o pecado não é mais pecado. Eles começam, gente, olhe para mim, esses não são dados meus não. Existe o Instituto Barna, os pastores conhecem, o familyfoundation.com. Os nossos jovens, quase em sua totalidade, vou repetir, hein? Não é jovens do colégio estadual, do colégio municipal, da rede paulista universitária, eu estou falando de crente, filho de crente. Nossos jovens em sua quase totalidade estão vivendo uma vida sexualmente ativa. É para chorar mesmo. É para chorar. A gente está vendo namoro, gente. Passou de 1 ano. Papai, namoro passou de 1 ano. Quase a totalidade, 90% já estão vivendo em fornicação. Estão na igreja. E a gente fica olhando assim, não toca nesse assunto não, pastor. Mas se a gente for sendo empurrado, se a igreja for sendo empurrada,
Daqui a pouco, quando a gente olha para dentro de casa, a nossa filha está morrendo. Aí não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de escola bíblica, não quer saber de ensino, não quer mais saber de louvor. Começa a achar que o funk, que o pagode, eu não tenho problema nenhum com um tipo de música. Mas o problema é com a letra que a música carrega e com a dança que a música carrega. Eu tenho um problema com isso. Porque é tudo voltado para promiscuidade. E, gente, sexo é lindo, e quem fez foi meu pai, foi Deus que fez. Não há problema nenhum no sexo. O problema, sabe qual é? Segura essa aí. O diabo odeia o sexo, odeia. Porque o diabo é o fundamento da aliança de amor. O sexo é o fundamento da aliança de amor. Transou, você casou. Transou, querido, é casamento. E é por isso que tem um monte de adolescente, pré-adolescente se cortando, automutilando, na virilha, debaixo do braço, na barriga. Ele não quer que você saiba, ele está escondendo isso. Porque ele está enfrentando um furacão de emoções que ele não sabe lidar. Olhe para mim, sexo é para gente grande, não é assunto de infantis, não é assunto de adolescentes, não é assunto de jovens que não conseguem nem levantar para lavar o copo, não sabe mais arrumar a cama. Antigamente, a gente sabia pelo menos fazer um ovo, fritar um bife, fazer um misto quente, fazer um miojo lamen. Hoje ele não sabe nem fazer um miojo no Cup Noodles, que só jogar água quente. O que a gente está experimentando, gente? Uma geração que está se perdendo. E a gente tem a desculpa de dizer, não, tadinho, ele estudou muito a noite inteira, domingo ele não pode vir no culto. Gente, eu estou ensinando a ele que o trabalho é mais importante do que Deus. Eu duvido ele faltar aula de natação, aula de judô, aula de inglês. Vai para a escola, menino, que eu estou pagando. Aí quando é para a igreja, não, fica dormindo, descansa, tadinho. Então a gente está invertendo que isso é um colapso nas prioridades que a gente tem. Isso está acontecendo com a gente. A igreja está cada vez mais convencida de que não há problema em pecar, e o nome disso é iniquidade, gente. A iniquidade é quando o pecado deixa de ser pecado. É por isso que Deuteronômio capítulo 20, verso 4, Deus fala assim: eu visito a iniquidade, digo iniquidade, dos pais que se repete nos filhos até a terceira e a quarta geração. Eu estou vendo papai fazer, eu estou vendo minha mãe fazer, eu estou vendo vovô fazer, vovó fazer, até a bisa vai. São as gerações que eu consigo observar. Eu estou vendo meu irmão fazer, meu filho fazer. Gente, uma igreja que vence é uma igreja que traz Jesus para dentro de casa junto com os princípios de Jesus. Senão nossos filhos vão morrer. Eles vão começar a aprender coisas, e eles vão ser convencidos dentro dessa sociedade que eles estão certos e que a Bíblia está errada. Eles estão perdendo a identidade. Você vê que Jesus o tempo todo ele anuncia a identidade dele de filho de Deus. Eu sou filho de Deus. No capítulo 3 do livro do Êxodo, Deus se apresenta para Moisés, e Moisés era filho de Deus, gente. Ele se apresenta, Moisés está morrendo de medo, esconde o rosto. Tira as sandálias do pé, Moisés, porque você está pisando aqui em Terra Santa. Ele está morrendo de medo ali no capítulo 3 do Êxodo. Gente, é interessante, no capítulo 34, Moisés está com o rosto já brilhando como o sol, de tanto que ele ficava na presença de Deus. A presença de Deus na tua vida faz você brilhar. Jesus diz em Mateus capítulo 5, portanto, brilhe também a vossa luz entre os homens, para que vejam as suas obras e glorifique ao Pai que está nos céus. Moisés vai perguntar para Jesus, Jesus está ali na sarça. Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Jesus não está preso na linha cronológica. A gente acha que Jesus fatiou o tempo no seu nascimento, ali no meio, quando ele nasce de Maria, nasce da Virgem de Nazaré. Na verdade, Apocalipse 13:8 diz que ele já era o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ele já existia. Ele não está preso no tempo. Ele é o mesmo que, aqui mesmo homem que estava na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego era Jesus. Ele já estava lá. O mesmo anjo do Senhor, é assim que aquela visão que encontra com Josué em Gilgal, que ele tira a espada e diz, tu é dos nossos ou dos nossos? Era Jesus, já estava lá.
E aí ele pergunta: quem é você? Quem eu vou dizer para os israelitas que me enviou para libertar eles? Aí Deus fala assim: diga que o eu sou, o que sou, te mandou. Diga, eu sou. Diga, R-E, Asher, R-E. R-E, Asher, R-E. Eu sou o que sou. Jesus, ele está ali disfarçadamente, multiplica os pães, aí diz assim: eu sou o pão da vida. Ele está dando dicas e o povo está boiando. Quem é esse que até dá ordem aos demônios e eles obedecem? Quem é esse que cura os enfermos? Com que autoridade faz essa coisa? Marcos 11, 28. Quem te deu autoridade para isso? Eu sou. Ele cura o cego de nascença, que vive em trevas, e diz assim: eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim ainda não viverá em trevas eternamente. Ele ressuscita Lázaro, no capítulo 11, de João, e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas, eu sou a videira verdadeira, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou o que sou, eu sou Deus. E as pessoas não percebem isso. As pessoas ficam recebendo a notícia e falam: o que está acontecendo? Hoje, querido, a única esperança que nós temos para uma geração que vem depois de nós, somos nós mesmos trazendo Jesus para dentro da nossa casa. Seu filho pode estar perdido. Vocês conhecem a minha história aqui. Quem é que lembra da minha história aqui? Levanta a mão. Pouca gente. Eu tive um filho, com 1 ano ele teve câncer, tratou em Campinas. Recebi uma sentença de morte para o meu filho. Você já viu o teu filho apodrecer numa cama de UTI? Eu vi. O médico ainda pegou o exame dele, quando foi fazer a ressonância do cérebro dele. O cérebro estava todo calcificado, tinha como se fosse limões dentro do cérebro, calcificação. Falou: se viver, ele nunca vai andar. Que você tem que entender: quando você traz Jesus para dentro da tua casa, a tua casa se torna casa de paz. Jesus diz que quando você entrar numa casa, você vai dizer: paz seja nessa casa. Se aqueles homens forem de paz, a paz vai ficar lá. Se não for, a bênção vai voltar para você. Você não vai perder nada. Pensa um dia que eu estava triste, meu filho com o cérebro todo doente, com uma leucemia linfóide aguda. Meu filho estava com uma sentença de morte. Você está entendendo o que é mexer com bruxaria? Você está entendendo o que é mexer com magia negra? Porque eu mexi com isso. Eu era o cara que ia acender vela na encruzilhada, pastor. Bota, eu sei que está na hora de acabar, bota só mais um texto, Ezequiel 21, 21. Ezequiel 21, 21. O rei da Babilônia, ele vai parar na encruzilhada, pois o rei da Babilônia, pode botar a Arque, por favor, versão, a revista corrigida, Arque, ou Ara, está lá. O rei de Babilônia parará onde, gente? Diga: encruzilhada. Por que esses despachos são feitos nas encruzilhadas? Por quê, gente? Você faz ideia por quê? Isso é mais velho que andar para frente. Isso não é coisa criada na cultura do Brasil, afro-brasileiro. Não é não, gente. É uma exigência espiritual de um ser maligno. Ele para ali, ele come daquela comida, ele celebra um pacto para fazer adivinhação. O amanhã pertence apenas ao Senhor. Os discípulos perguntam: quando vai acontecer? Qual o sinal da tua vinda e quando vai acontecer? Ele fala: eu vou te dar 5 sinais, mas não vos assusteis. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, ninguém, nem o filho, nem os anjos. Ai, porque um anjo me disse, me revelou. Jogue isso no lixo. Anjo não sabe, o filho não sabe, somente o Pai que está nos céus. Eu era um homem que não servia a Deus, que vivia pedindo perdão na igreja, mas que também ia arriar trabalho
na praça, na praia, no cemitério, no terreiro. Você acha que você não tem consequência para isso? Escute, o mundo espiritual é uma terra extremamente fértil. O que você plantar, você vai colher, você vai pagar. Pastor, como é que eu faço para consertar? É simples. Deixa a tua boa fama, deixa o teu orgulho. Você é doutor, não é doutor? Você é rico, não é rico? Você é inteligente, estudado. Deixa a tua boa fama, vai buscar Jesus, vai fazer Jesus entrar na tua casa. Eu gosto muito quando Jesus chega, está a multidão chorando. O ambiente predileto para Deus, sabe o que é? É um coração quebrantado e contrito. É quando a gente está destruído, quando a gente está com as nossas emoções abafadas, escondidas, chorando pelos cantos. Esse é o melhor momento. No dia que eu recebi sentença de morte do meu filho, gente, eu já era um moço muito estudado. Eu li na Bíblia que Jesus fez um olho novo para o cego de nascença. Ele pega barro, cospe no barro, faz uma bolinha de lodo, coloca no olho do menino. Fala assim: vai lavar o olho no tanque de Siloé. Aquele menino volta vendo. Eu falei: é isso aí, é isso aí. Deus fez o homem do barro. O mesmo Deus lá de Gênesis, que fez o dedinho do homem do barro, fez o peito no pé, o calcanhar, fez a panturrilha, o joelho, a coxa, o abdômen, o braço, fez o queixo, o nariz, fez o olho do barro. Eu falei: é isso, Deus, que você precisa. Fui lá, peguei barro, dá um cérebro novo para meu filho. Oh, Deus, aleluia. Gente, a resposta do Senhor não foi: eu estava muito agoniado, estava muito decepcionado. E a resposta de Deus foi como um som de muitas águas. Gente, eu quase me borrei de medo. Estou brincando não, gente. E o Senhor disse: essa enfermidade não é para a morte. O que é mais fácil? Eu dar um cérebro novo para o teu filho, ou ele ser normal com o cérebro que ele tem? Gente, o nosso Deus é Deus de vida, não é Deus de morte não. Jairo foi trazer Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele trouxe Jesus no peito, agarrou Jesus pela gravata, pela gola, falou: vem comigo. Você não pode deixar nada te impedir. Tem gente no meio do caminho que vai querer: não, eu também quero um pouquinho. Não desiste. Vai ter gente que vai falar assim: ó, desiste dessa sua história. Teu sonho já morreu, teu filho já morreu, tua família já acabou, você está numa solidão. Crer somente, é aquele grão de mostarda que a gente precisa. Deixa Jesus entrar em casa, tira os incrédulos do perto. Gente que anda com gente incrédula não vai para lugar nenhum. Eu não ando com gente que fala assim: não vai dar, é impossível, não vou conseguir. Falei: então, sai de perto. Sabe Gideão, separando o exército? Os medrosos, manda embora para casa, porque eu vou avançar. Querido, você tem que avançar. Não pare de orar, não pare de jejuar, não pare de buscar a Deus. Eu fiz um período longo de jejum. O pessoal fala: pastor, às vezes o senhor está gordinho, às vezes o senhor está magrinho. Gente, eu estou orando pelo marido da minha neta, que tem 1 ano. Estou orando. Eu estou orando pelos pais desse menino, para que crie ele no altar, para que ele seja um homem firme, trabalhador, fiel, bendito de Deus. Eu estou orando pela esposa do meu neto, que tem 2 anos, e eu estou lançando palavras proféticas sobre a vida dele. Tem muita gente que desiste rápido demais. Nazareno tem que ser a tua última igreja.
Você tem que investir a tua vida aqui, você tem que gastar a tua vida aqui, você tem que botar tudo que é teu aqui. Aqui tem que crescer os teus netos, os teus filhos, os teus bisnetos. Aqui esse altar tem que ser um lugar de intimidade para eles. Os nossos filhos não podem morrer dentro de casa. Vocês estão fazendo 23 anos. Isso é algo que já devia estar na massa do sangue de vocês. O meu filho foi curado pelo Senhor Jesus, e o Senhor Jesus está aqui essa noite. Ele está aqui. Entra lá no meu Instagram, você vai ver meu filho lindo. Lindo. É um menino normal, sem 2 pedaços de cérebro. Fala inglês fluentemente, espanhol. Formado em teologia pelo Christopher Foundation de Dallas. Formado em ciência da computação na nuvem pela Universidade Batista de Dallas. Foi para lá sem a gente ter um centavo. Ganhou uma bolsa de 2 meses, está lá há 6 anos. Trabalha, levanta às 4 da manhã, vai fazer Uber. Às 8 da manhã ele já está com a barriga fritando hambúrguer. Ele e a esposa dele, ela é caixa lá no Chicken Filet, hamburgueria de frango. Ele está fazendo hambúrguer. Vai para a aula, sustenta, pega o período da tarde ainda depois, para ele trabalhar dentro do campus universitário. Que só vai morrer na tua vida aquilo que tua fé deixar morrer. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Deus quer dizer para você: Talita, come. Levanta, menina. Levanta, menino. Deus quer tirar aquilo que morreu, que está deitado, apodrecendo na tua vida. Sonhos que morreram, Deus quer trazer de volta. A fé se move naquilo que você crê. A fé não enxerga a circunstância, a fé enxerga Deus. Fé é certeza daquilo que se espera, é um firme fundamento daquilo que se crê.